era muito dificultoso para mim por conta da tecnologia, que em minha casa só tinha um aparelho celular para mim e para meus irmãos. Assim, tinha que dividir horário, quem ia usar primeiro, quem ia usar depois, para poder estudar. Até antes da chegada do Educar na Estante, eu tinha que estudar, fazer minhas atividades indo para uma comunidade vizinha daqui, o povoado Telepisa, para mim ir fazer as atividades lá, porque era só lá que tinha internet, por aqui não tem. Para mim me deslocar daqui até lá, eu tinha que primeiro ajudar meus pais aqui em casa para mim ir para lá, e tinha vez que eu voltava de lá meio-dia. A nossa proposta foi desenvolver uma ferramenta que funcionasse tanto online quanto offline. Vocês vão entender o quanto que isso vai facilitar para evitar aquela questão da gente estar ligando para o aluno, ligando para o pai do aluno, cadê a atividade, porque o aplicativo vai funcionar sem ter a internet. Daí nasceu o Educar na Estante, para atender justamente as pessoas que vivem com uma conexão muito ruim ou sem conexão nenhuma à internet. Todo o processo foi pensado para atender jovens rurais ou jovens de periferias com essas características. E aí, para começar o processo, nós montamos um projeto e o projeto previu 3 etapas. Na primeira etapa, nós tínhamos que convencer as escolas, e aí nós escolhemos 3 escolas públicas ligadas à Secretaria Estadual de Educação e 2 escolas com a pedagogia da alternância, que são as escolas famílias agrícolas. E aí o primeiro passo foi esse, convencer as escolas para que elas entrassem no projeto como parceiras, aceitassem o Educar na Estante como mediador, pelo menos de uma das disciplinas. É bem interessante pelo fato dos alunos, né, que não têm acesso à internet, conseguirem, né, assistir às aulas que aqui na nossa escola, inclusive várias escolas, né, teve essa dificuldade em relação à questão do ensino remoto, principalmente por conta das pessoas mais carentes. Fizemos o treinamento para os professores, escolhemos um professor de cada escola e esse professor teria que ser da mesma disciplina e nós escolhemos a disciplina Projeto de Vida. Então nós treinamos os professores e vimos que treinar somente os professores não era suficiente. Então treinamos os professores, coordenação pedagógica e também a diretoria da escola. Juntamos todo mundo e fizemos um treinamento e depois um treinamento continuado, né, a partir das dificuldades de cada um. A questão do Educar na Estante, ele mudou muita coisa em mim, porque eu sou tímida, mas de agora tendo que gravar vídeos, eu já consigo superar esse desafio também para mim, já é uma coisa nova. Eu já acesso muita coisa de computador, de internet, isso aí também para mim não é um desafio, porque eu já sabia. Mas o desafio maior para mim foi na questão do gravar os vídeos para passar para os meus alunos. É um desafio e eu consegui superar. Antes do Educar na Estante, eu planejava as aulas e ia com aquela aula e já ministrava e lançava uma atividade, né, para dar uma melhorada na aprendizagem e ele criar uma bagagem daquele conteúdo. E como é que a gente embala isso para o jovem? Como a gente coloca isso dentro de uma embalagem metodológica, ou seja, de um caminho? E aí, nesse momento, surgiram os ciclos de aprendizagem ubíqua. E nesse ciclo nós definimos, nós vamos ter uma aula em vídeo, o professor vai falar com os alunos com vídeo,
ele vai distribuir o material didático por ali, né, o material de apoio didático, como nós chamamos, vai fazer um desafio para provocar o aluno, vai dar uma devolutiva, né, que é como a gente chamou o feedback, e tudo isso antes da aula, antes do encontro com o professor. Estudar, responder o desafio e a gente se encontra na nossa próxima aula presencial. Eu me organizo para me fazer o ciclo, a professora me avisa, eu entro no aplicativo, assisto o vídeo que ela envia e aí eu faço o desafio. Os ciclos eles são disponibilizados material de estudo, a gente estuda, faz o desafio e chegar na aula nós mesmos que mostramos o que nós aprendemos durante o estudo do ciclo e o professor só orienta. Quando o estudante chega na sala para ver o conteúdo com o professor, para ver as atividades, né, não é mais inédito, né, ele já viu em casa, né, então eu acho que é o sonho de todo professor trabalhar com esse sistema da aula invertida, né? Então, quando o professor chega para falar das atividades, na verdade, o aluno ele já tem conhecimento do conteúdo. Então, a aula fica mais participativa, a interação ela acontece assim com mais eficácia, né? Deu uma diferença bastante significativa, né? Uma diferença grande. Entre um ciclo e outro, você consegue perceber a diferença da consistência da fala dos alunos, por exemplo, porque eles se apropriam do conteúdo e, no momento da aula, para discutirmos o que foi sugerido no ciclo, você consegue perceber uma mudança substancial na fala e no desenvolvimento das atividades dos alunos. Então está sendo fabuloso, está sendo muito bom. Há uma participação bem grande na aula deles, né? Porque antes, para a gente conseguir fazer com que eles participassem da aula era bem complicado, mas através desse projeto, né, o desenvolvimento dele tem se dado de forma bem, vamos dizer assim, tranquila. Sim, a aula do Educanestante ela é mais participativa do que as outras, porque nem todos os meus colegas de sala de aula dá palpite nas outras aulas. E sim, elas dão palpites na aula do Educanestante. Uma das principais mudanças foi a questão da participação e do comportamento. Inclusive, um aluno, eu gosto muito de citar ele, porque foi um dos que melhorou. Era daqueles alunos, assim, digamos, desinquieto, não tinha muita atenção. E a partir do início do projeto do Educanestante, a partir da estratégia metodológica utilizada, em poucas aulas ele começou a ajudar os alunos que tinham dificuldade na questão do acesso. Então, como são alunos diferentes, cada um tem uma opinião diversificada. Então, a interação ela acontece com mais frequência. Então, eu acredito que essas etapas, elas são fundamentais e realmente precisas para que o professor tenha retorno das experiências e do conhecimento que ele consultou fora da sala de aula. Olha, o conteúdo em ciclo traz muito mais proveito ao aluno, porque ele tem um período a entregar essas atividades. Então, o aluno é levado a fazer um planejamento do seu tempo. Então, isso é muito importante para quem tem a vida de estudante, porque nós sabemos que o tempo, se nós não planejarmos, ele não espera por ninguém. A partir do Educanestante, depois que veio para a escola de nós, mudei muito a minha teoria de estudo, porque eu comecei a ter mais tempo para estudar. Eu posso tirar qualquer horinha do dia para pegar o aplicativo, olhar o PDF e estudar mais. Ela está mais organizada com o estudo dela, ela está mais interessada, ela faz as tarefas no tempo certo, porque antes ela deixava para fazer já em cima
do tempo de voltar para a escola. Então, agora ela fica em casa, mas ela estuda bem mais. Tenho utilizado o tablet nessa plataforma Educar na Estante e para pesquisas em outras matérias também que precisa. Não só utilizamos para a plataforma, como para outras matérias também, com forma de pesquisa. Depois do tablet, eu achei que ela melhorou em 80%, porque eu confesso que eu achei que ela não passava no primeiro semestre e depois do tablet, graças a Deus, ela passou direto no primeiro semestre. E aí eu achei que melhorou. Antes para o lançamento da Educar na Estante, nós temos também uma animação. Então eles ficaram empolgados com a presença da questão dos tablets, né? Quando receberam. Até porque a gente sabe que chama atenção, né? É uma tecnologia, é um instrumento muito bom. Os pais paravam a gente na rua, na feira, e falando da felicidade que estavam. Embora muitos alunos pensavam que essa questão de acesso às redes sociais, e não é, mas a gente explicou a metodologia, tudo. Tem a questão do termo que ele tem que devolver. A gente nota um envolvimento maior. Os meninos eles ficaram bastante entusiasmados, né, com o recebimento dos tablets, né? A gente sabe que eles gostam de mexer, então assim, eles têm essa possibilidade, né, de estar usando aquilo que ele gosta, né, um equipamento que ele gosta, e aí ao mesmo tempo eu acredito que dá mais prazer na resolução das atividades. E a gente teve sim uma aceitação muito boa por parte dos pais. O tablet ele auxilia em relação a você poder assistir videoaulas, fazer pesquisa sobre conteúdos, o que é muito interessante, coisa que infelizmente nem todo mundo tem, porque algumas pessoas não têm, né, como comprar esse material tecnológico. E como o mundo está avançando hoje em dia, eu acho que a educação, assim como o tablet ajuda, ele tem que avançar também. Porque a gente vê uma série que não tem uma série que usa o tablet. Quando eu chego com conteúdo, que eu vou entregar a apostila naquela turma que eles não têm nem noção do conteúdo, para mim eu vou ter que começar, digamos que do zero. Já numa turma que eu pego e já mando o conteúdo antecipado para eles lerem, para eles terem acesso já, para mim também como professora já vai ficar bem mais fácil. A sociedade civil organizada se mobilize para ampliar o acesso dos jovens da educação rural a equipamentos que permitam ampliar o acesso desses jovens aos conteúdos. E nós só teremos, de fato, uma sociedade autônoma, livre, onde a educação funcione dentro da pessoa, internalize dentro da pessoa, dentro de uma sociedade livre, de uma sociedade justa, de uma sociedade que promova isto, a educação como espaço para a liberdade, para criar o necessário para a vida e uma vida decente, uma vida saudável. O Educar na Estante provoca uma grande mudança no sentido de ajudar ainda mais os meus alunos, porque eu tenho a possibilidade de desenvolver com eles uma metodologia e um jeito novo de dar aula. Então, quando a gente consegue perceber essa mudança de paradigma, em que o aluno dava uma resposta seca, uma resposta não muito convincente, e num prazo curto de 4 meses, que foi o desenvolvimento que a gente fez nesse período, e a gente conseguiu ver no aluno que ele já consegue se posicionar, que ele consegue argumentar, que ele consegue dar uma resposta, isso não tem preço. Aí a gente vê que a educação de fato faz sentido, e tem todo sentido. E a ferramenta que nós criamos, o Educar na Estante, ela é a ferramenta essencial para que a aprendizagem ubíqua aconteça.